Quando nós olhamos para o trauma, bom, trauma, né, tem se avançado muito nos estudos de trauma. Então, até pouco tempo atrás, até 1980, né, trauma era visto como um grande acontecimento estressor, um grande acidente, uma grande, como se fosse assim um marcador antes disso e depois daquilo, né? Então, o trauma era visto como um evento muito grande que aconteceu na vida dessa pessoa, que aconteceu na vida dessa família. Há mais ou menos, olha, de 15 anos, 10 anos para cá, né, com o avanço das pesquisas da neurociências, nós estamos cada vez mais compreendendo que trauma não é só episódico, né? Em que sentido? Não tem a ver só com um episódio difícil, tá? Estressor, mas sim, né, tem a ver com situações que podem ir acontecendo durante toda a nossa vida e que a gente vai, revivendo, né, aqueles pequenos traumas de pouquinho em pouquinho. Eu falo em doses homeopáticas, né. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma família onde você, até teve a presença da sua mãe ali com você. Então a sua mãe decidiu que ia, se dedicar a cuidar de você, dos seus irmãos, né, parou um tempo de trabalhar, então você teve ali uma presença de um adulto com você. No entanto, essa mãe era bastante focada no cuidado e no fazer, mas ela tinha muito pouca, e isso, claro, já é padrão lá da família dela, tá, mas ela tinha muito pouca habilidade de se conectar com você, de se sintonizar com você, né, de estar ali presente para você, de ter uma escuta ativa para você. Então essa mãe, ela não tinha habilidade dessa conexão. E então, toda vez que você devagarzinho ia sentindo essa não presença na presença, né, você, começou a criar aqui dentro de você, esse trauma de desenvolvimento que a gente pode chamar, por exemplo, né, de um trauma relacionado ao desamparo. Então, a minha mãe estava ali, mas eu não me sentia ouvida, eu não me sentia vista, eu não me sentia compreendida. Então, isso foi, né, gerando em mim um trauma, e hoje isso é considerado trauma, né, um trauma de desenvolvimento, que pode ser um trauma de abandono, um trauma de, desamparo, de rejeição, né, e muitas vezes a situação não aconteceu de fato, por exemplo, um trauma de abandono e essa mãe de fato foi embora. Não, ela pode, né, ou um pai, né, um pai que esteve ali, não tinha essa ausência, mas, né, era um pai que viajava muito, então esse pai vinha, ficava um pouquinho, de repente sumia, vinha, ficava um pouquinho, de repente sumia, e muitas vezes, né, você pode ter vivido aí durante o seu desenvolvimento e desenvolvido um trauma de abandono, né? Enfim, então aquelas dores emocionais que nós tratamos tão bem e cuidamos tão bem no trabalho do Pathwork, né? Quando trazemos, por exemplo, hã, todo o trabalho da criança ferida, hoje consideramos, por exemplo, todas aquelas dores ou necessidades emocionais que não foram preenchidas na infância, que foram recorrentes, são consideradas traumas, tá. Então hoje nós estamos vivendo numa atualização, e numa grande revolução desses conceitos, graças aos novos estudos da neurociências, tá. Então, trauma, toda a situação, portanto, né, que o nosso sistema psíquico, o nosso sistema nervoso não deu conta de lidar, tá? Então, o que causa trauma para um, não causa trauma para outro, tá? Então isso é muito importante, porque não tem a ver com um evento, mas tem a ver com a resposta individual de cada um àquele evento.